O que realmente aconteceu no Jardim do Éden? A resposta vai te chocar. Guarda essa pergunta porque nos próximos minutos você vai descobrir uma das interpretações mais perturbadoras, mais fascinantes e mais antigas já formuladas sobre o texto mais lido da história da humanidade. E quando você terminar esse vídeo, mesmo que discorde, vai entender por que tanta gente olhou para essa interpretação e disse: isso faz sentido. Fica até o final porque tem um detalhe sobre José, o noivo de Maria, que vai mudar completamente a forma como você lê o Novo Testamento. Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca se fez. Uma pergunta simples, direta, quase óbvia, mas que quando você para pensar de verdade, abre um abismo. A pergunta é essa: o que exatamente Eva fez de errado no Jardim do Éden? A resposta automática que quase todo mundo dá é a mesma: ela comeu o fruto proibido. Mas e se essa resposta que repetimos desde crianças, for apenas uma metáfora? E se o texto bíblico, lido com mais atenção, com mais profundidade, estiver descrevendo algo completamente diferente de uma simples refeição? E se o pecado original não tiver sido uma desobediência alimentar, mas algo muito mais íntimo, muito mais carnal, muito mais perturbador do que qualquer um nos ensinou? Essa é a questão que vamos explorar aqui, e ela não é nova. Ela não nasceu ontem. Ela tem raízes em tradições de interpretação que antecedem o cristianismo, que existem dentro do próprio judaísmo antigo, que aparecem em textos que a maioria das pessoas jamais leu. O que vamos fazer nesse vídeo é abrir esse pensamento, examinar seus argumentos, entender sua lógica interna e deixar que você mesmo julgue o que fazer com o que vai descobrir. Para entender tudo isso, você precisa voltar ao começo, voltar ao texto do Gênesis com olhos novos, como se estivesse lendo pela primeira vez, sem as camadas de interpretação que a tradição depositou sobre ele ao longo de séculos. O cenário é conhecido: um jardim perfeito, 2 seres humanos ricos em criar árvores, animais e uma instrução muito clara. De toda a árvore do jardim podeis livremente comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Simples, direto, uma proibição. Uma árvore, uma advertência, e então aparece a serpente. O texto diz que a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo, astuta, não perigosa, não venenosa, não aterrorizante, astuta, inteligente, capaz de raciocinar, de argumentar, de convencer. A serpente fala com Eva e não fala de qualquer jeito. Ela constrói um argumento sofisticado. Ela questiona a instrução divina. Ela promete conhecimento. Ela seduz com palavras. E Eva cede. Agora vem a primeira pergunta que desequilibra tudo: por que uma árvore? Por que o símbolo do pecado é uma árvore com um fruto? Os hebreus eram um povo de linguagem simbólica, de alegorias, de metáforas. O texto do Antigo Testamento está repleto de imagens que não devem ser lidas de forma literal. Os profetas falam de montes que cantam, de rios que batem palmas, de espadas que saem da boca. A linguagem sagrada hebraica é uma linguagem de símbolos densos e ricos. Então, por que assumimos que o Gênesis, escrito nessa mesma tradição, nessa mesma cultura de linguagem figurativa, está sendo completamente literal quando fala em fruto e árvore? Essa pergunta não é irresponsável, ela é necessária. E quando você começa a fasclar de verdade, o texto começa a revelar camadas que a leitura superficial nunca alcança. Há uma palavra no hebraico original do Gênesis que os tradutores ao longo dos séculos trataram de formas muito diferentes. A palavra está relacionada ao tipo de interação que acontece entre Eva e a serpente. E em outros contextos do Antigo Testamento, palavras da mesma raiz semântica são usadas para descrever relações de intimidade entre homem e mulher. Não em todos os lugares, não de forma absoluta, mas a ambiguidade existe no texto. E essa ambiguidade nunca foi acidental nos textos hebraicos. A tradição judaica de interpretação
Aquela tradição que conhecia o hebraico por dentro, que vivia a língua e não apenas a estudava. Essa tradição não ignorou essa ambiguidade. Ela a explorou. E explorou de formas que a maioria dos cristãos jamais imaginou que existissem. Na literatura rabínica, nos textos que formam o corpo do comentário judaico sobre as Escrituras, existe uma discussão antiga e séria sobre o que realmente aconteceu com Eva no jardim. O Talmud, que é a enciclopédia do saber rabínico, contém em alguns de seus tratados referências veladas, mas inconfundíveis a uma dimensão sexual do que aconteceu entre Eva e a serpente. O Zohar, que é o texto central da tradição mística judaica conhecida como Cabala, é ainda mais explícito em certos trechos. Não estamos falando de heresia marginal. Não estamos falando de especulação de internet. Estamos falando de uma interpretação que circulava nos corredores da tradição judaica há séculos. Preservada por aqueles que consideravam o texto sagrado profundo demais para ser lido apenas na superfície. Então você começa a reler o Gênesis com essa possibilidade em mente. E o texto começa a se comportar de forma diferente. Pense na serpente. O texto diz que ela era mais astuta do que todos os animais. Isso já é extraordinário. Nenhum outro animal no texto bíblico é descrito com essa qualidade. A serpente argumenta. A serpente raciocina. A serpente conhece a instrução divina e a desafia com sofisticação intelectual. Isso não é o comportamento de um réptil. É o comportamento de um ser de inteligência elevada. Um ser que, na hierarquia da criação, estava posicionado de uma forma única, próximo o suficiente da humanidade para interagir com ela, elevado o suficiente para tentar subvertê-la. E a interação com Eva não foi rápida. O texto sugere um processo, um diálogo, uma aproximação gradual. A serpente não atacou. A serpente conversou, persuadiu, seduziu com palavras, com promessas, com a visão de um horizonte proibido. Essa é a linguagem da sedução. Não dá alimentação e então Eva come. E dá ao marido e os olhos de ambos se abrem, e eles percebem que estão nus. E sentem vergonha. Por que a nudez? Se o pecado foi comer uma fruta, por que a primeira consequência que o texto descreve é uma consciência aguda da nudez? Por que a vergonha do corpo é o primeiro sinal de que algo fundamental havia mudado? A nudez que eles tinham antes não os envergonhava. O texto diz isso explicitamente. Estavam ambos nus e não se envergonhavam. E depois do pecado, a primeira coisa que percebem é que estão nus. A primeira coisa que fazem é cobrir seus corpos. Se você comer fruta proibida, por que você de repente se torna consciente da sua nudez de uma forma que te enche de vergonha? A conexão lógica entre comer fruta e sentir vergonha do corpo não existe de forma natural. Mas a conexão entre uma experiência de intimidade proibida e a consciência repentina do corpo, essa conexão é imediata, é direta, é profundamente humana. Agora vem uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça. A questão de Caim. Caim e Abel são apresentados como os dois filhos de Adão e Eva, mas o texto do Gênesis tem uma peculiaridade que passou despercebida para a maioria dos leitores ao longo de milênios. Quando o nascimento de Caim é descrito, o texto usa uma construção específica. E quando o nascimento de Abel é descrito na sequência, a construção é diferente. Essa diferença textual é pequena, é sutil. Mas numa tradição onde cada palavra do texto sagrado era considerada deliberada e significativa, onde os escribas contavam letras e pesavam sílabas, uma diferença assim não era acidente. Mas há algo ainda mais direto. No Gênesis capítulo 5, o texto apresenta a genealogia de Adão, lista os descendentes de Adão de forma explícita. E Caim não está nessa lista. A genealogia vai de Adão para Sete, o filho que nasceu depois da morte de Abel. Caim simplesmente não aparece na árvore genealógica oficial de Adão para uma tradição que levava genealogias com uma seriedade absoluta, onde a linhagem determinava a identidade, herança e destino. Essa ausência não é pequena, é um silêncio que grita.
Então você vai ao Novo Testamento e encontra uma passagem que, quando lida com atenção, tem um peso que a maioria das pessoas nunca percebeu. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 12. Está escrito, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Releia isso. Não diz que Caim seguia o maligno. Não diz que Caim foi influenciado pelo maligno. Diz que Caim era do maligno. A preposição indica origem, indica procedência, indica natureza. Em grego, a língua original do Novo Testamento, a expressão usada ali tem o sentido de pertencer a, de ter origem em, de ser gerado por. A mesma expressão é usada em outros lugares do Novo Testamento para descrever filiação e origem. Se Caim era do maligno, o que isso significa exatamente? Como alguém é do maligno? A interpretação tradicional diria que era uma questão de caráter, de escolha, de influência espiritual. Mas o texto usa a linguagem de origem, não de influência. E quando você coloca esse texto ao lado da ausência de Caim na genealogia de Adão, o quadro começa a tomar uma forma muito específica. E depois a Jesus. O próprio Jesus, no Evangelho de João capítulo 8, teve um confronto verbal intenso com os líderes religiosos de sua época. E nesse confronto ele disse algo que, quando lido dentro desse contexto de interpretação, soa de uma forma completamente diferente do que soa numa leitura casual. Jesus disse, vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio. Repara na linguagem pai. Não inspiração, não influência, não modelo pai. Uma relação de origem, de descendência. Jesus estava falando de espiritualidade, estava usando metáfora. Talvez, mas a linguagem que ele escolheu é a linguagem da paternidade, da geração, da linhagem. E repara no detalhe que ele acrescenta, ele era homicida desde o princípio. Esse homicida desde o princípio é uma referência direta a Caim, o primeiro assassino da história bíblica. Jesus está conectando o espírito do diabo, a paternidade do diabo, com Caim. E se você leu o que veio antes neste vídeo, essa conexão tem uma dimensão que vai muito além de uma afirmação espiritual genérica. Agora chegamos ao momento que eu prometi no início. O momento que envolve José e Maria, e é aqui que a interpretação toca o Novo Testamento de uma forma que a maioria das pessoas nunca esperaria. Quando Maria aparece grávida antes de se unir a José, o texto bíblico descreve o estado de espírito de José com cuidado. Ele era um homem justo. Ele não queria expor Maria publicamente. Ele queria se separar dela em segredo. O texto é econômico nesse ponto. Não entra nos pensamentos de José, não descreve sua dor interior em detalhes. Mas existem tradições, textos apócrifos e comentários históricos que elaboram esse momento de uma forma muito mais detalhada. Em algumas dessas tradições, o que José pensa naquele momento de angústia é descrito com uma frase que para quem conhece a interpretação do Gênesis, que estamos explorando aqui, soa como um trovão. José, diante da gravidez inexplicável de Maria, teria dito, será que Maria fez comigo o mesmo que Eva fez com Adão? Para por um segundo, deixe essa frase pousar. José era um judeu devoto, criado na tradição hebraica, conhecedor das Escrituras. Homem do primeiro século que respirava a cultura e a interpretação judaica de seu tempo. E diante da situação de sua noiva, a comparação que veio instintivamente à sua mente foi a história de Eva e Adão, e a natureza da comparação é claramente de infidelidade, de traição, de intimidade violada. Para que essa comparação fizesse sentido para José, a história de Eva no jardim precisava carregar em sua tradição uma dimensão que ia muito além de comer fruta. Se Eva simplesmente havia comido algo proibido, por que José compararia isso à suspeita de que sua noiva havia se relacionado com outro? A comparação só funciona, só tem lógica, só tem força emocional, se na tradição popular judaica da época, o pecado de Eva tinha uma natureza sexual de traição conjugal.
de relação proibida com alguém que não deveria ser o parceiro dela. Esse argumento não está no ar. Está ancorado na lógica da comparação que José fez. E José era um homem do povo, não um teólogo de academia. O que ele pensou naquele momento reflete o que a tradição popular judaica entendia sobre o que Eva havia feito. E o que ele entendeu é que Eva havia sido infiel. Da mesma forma que ele suspeitava que Maria havia sido. Isso muda a forma como você lê o Novo Testamento? Deveria pelo menos te dar uma pausa. E agora voltamos ao texto do Gênesis para examinar mais uma peça. A maldição. Quando Deus descobre o que aconteceu no jardim, ele pronuncia sentenças sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. E a sentença sobre a serpente contém uma expressão que, à luz de tudo que examinamos até aqui, tem um peso diferente. Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. A tua semente, semente da serpente. Semente é um termo biológico. Em toda a tradição hebraica, semente se refere à descendência, a filhos, à linhagem física. Uma árvore comida não deixa semente num ser humano, mas uma relação gera descendência. A linguagem de semente, naquele contexto, dentro daquela tradição, aponta para algo físico, para uma linhagem, para uma descendência real. Se a serpente tivesse apenas tentado Eva comer um fruto, qual seria o sentido de falar em semente da serpente? Qual seria o sentido de colocar em oposição a semente da serpente e a semente da mulher? Como se fossem duas linhagens distintas que carregariam consigo, ao longo do tempo, um conflito primordial? A linguagem do texto aponta para algo que vai além de influência espiritual. Aponta para uma descendência física, para uma origem dupla, para dois tipos de semente que entrariam em conflito através da história. Há outro elemento do texto que reforça essa leitura. Quando Adão e Eva são expulsos do jardim e Eva dá à luz Caim, o texto registra as palavras dela no momento do nascimento. Em algumas traduções, Eva diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Mas no hebraico original, a construção é mais ambígua do que as traduções sugerem. E os comentaristas rabínicos que trabalharam sobre esse versículo ao longo dos séculos notaram essa ambiguidade e a interpretaram de formas que diferem significativamente da leitura que a maioria dos cristãos conhece. Mais ainda, quando Abel nasce, o texto é muito mais breve. Não há declaração de Eva, não há emoção registrada. Abel simplesmente nasce como uma adição quase marginal à narrativa. E depois Caim mata Abel. E depois nasce Sete, descrito explicitamente como a semelhança e imagem de Adão, essa descrição. A semelhança e imagem é a mesma usada no Gênesis para descrever a relação entre Deus e o homem que ele criou. É uma linguagem de reprodução fiel, de transmissão de natureza. Sete era a semelhança de Adão. Caim não recebe essa descrição em nenhum momento do texto. Tudo isso junto, a ausência de Caim na genealogia de Adão, a afirmação de João de que Caim era do maligno, a descrição de Sete como a semelhança de Adão sem que o mesmo seja dito de Caim. A linguagem de semente da serpente na maldição, a consciência repentina da nudez como primeira consequência do pecado, a comparação de José entre a situação de Maria e o que Eva fez. Tudo isso junto forma um quadro que tem uma coerência interna que é difícil de ignorar. Agora, antes de continuar, é importante ser honesto sobre as objeções, porque elas existem e merecem ser levadas a sério. A primeira objeção é filológica. Os estudiosos do hebraico bíblico, em sua maioria, não leem o texto do Gênesis como descrevendo uma relação sexual entre Eva e a serpente. As palavras usadas no texto, analisadas em seu contexto gramatical e sintático, são interpretadas pela maioria dos hebraicistas como descrevendo uma interação de conversação e tentação, não de intimidade física. Isso é um contraponto sério que qualquer leitura honesta precisa reconhecer. A segunda objeção é teológica. A ideia de que existiriam dois tipos de seres humanos com origens distintas,
uma da linhagem de Adão e outra da linhagem da serpente. Levanta questões profundas sobre a universalidade da redenção, sobre a natureza da queda, sobre a responsabilidade moral. Se alguém nasceu de uma semente que por natureza é oposta ao sagrado, qual é a sua responsabilidade? Pode essa pessoa escolher de forma diferente? Essa tensão entre determinismo de origem e liberdade de escolha não é fácil de resolver dentro do arcabouço teológico cristão tradicional. A terceira objeção é histórica. As tradições que associam o pecado de Eva a uma dimensão sexual existem, sim, na literatura judaica antiga. Mas elas não são a interpretação dominante. São correntes minoritárias, presentes em textos místicos e esotéricos. Não na linha principal da interpretação rabínica ortodoxa. Isso não as invalida, mas contextualiza seu peso dentro da tradição. Essas objeções precisam estar na mesa. Uma exploração honesta de qualquer ideia precisa incluir os argumentos contrários, não apenas os favoráveis. E ainda assim, mesmo com essas objeções em mãos, a interpretação que examinamos aqui não desaparece. Ela permanece como uma possibilidade que o texto não fecha completamente. Permanece como uma leitura que tem suporte em certas tradições, em certos elementos textuais, em certas perguntas que a leitura superficial nunca consegue responder de forma satisfatória. Por que a nudez? Por que a semente da serpente? Por que Caim não está na genealogia de Adão? Por que João diz que Caim era do maligno com linguagem de origem? Por que José comparou a situação de Maria com o que Eva fez? E a comparação só faz sentido se o que Eva fez tinha natureza sexual? Essas perguntas não somem quando você fecha o vídeo, elas ficam. E ficam justamente porque o texto não as responde de forma que elimine todas as possibilidades. Há ainda uma dimensão dessa interpretação que raramente é discutida e que tem uma profundidade filosófica considerável. Se o pecado original foi uma violação de uma fronteira de intimidade, se foi a mistura de algo que não deveria ter sido misturado, então a natureza do pecado original não é apenas desobediência. É contaminação. É uma quebra de integridade que vai além de uma regra descumprida. É a introdução no mundo humano de algo que não pertencia a ele. Uma natureza estranha, um elemento externo que se insinuou no interior da humanidade e deixou uma marca que não se apaga facilmente. Essa leitura do pecado original como contaminação, como mistura proibida, ressoa de formas interessantes com certas compreensões modernas da condição humana. A sensação de que há algo dentro da natureza humana que não pertence a ela. Que há um elemento destrutivo no coração do ser humano que não pode ser explicado apenas por má vontade ou por escolhas ruins. Que há uma fratura na origem que produz consequências que nenhum esforço puramente humano consegue reverter. Isso não é apenas teologia abstrata. É uma observação sobre a experiência humana que atravessa culturas, épocas e tradições. A sensação de que algo deu errado desde o começo. De que o ser humano carrega consigo uma contradição fundamental. De que a história humana, com toda a sua beleza e toda a sua brutalidade, reflete um conflito que tem raízes mais profundas do que qualquer análise puramente social ou psicológica pode alcançar. A interpretação que examinamos aqui oferece uma explicação para essa fratura. Uma explicação que é perturbadora, que é controversa, que desafia tradições estabelecidas e leituras confortáveis, mas que tem a coragem de levar o texto a sério, de perguntar o que ele realmente está dizendo, de não se contentar com respostas fáceis para perguntas que nunca foram fáceis. E talvez essa seja a lição mais importante que esse vídeo pode deixar. Não necessariamente a conclusão sobre o que aconteceu no Jardim do Éden, mas a disposição de perguntar. A disposição de olhar para textos antigos com olhos que não assumem que já sabem a resposta. A disposição de deixar que uma pergunta desconfortável te leve a lugares onde a maioria das pessoas não quer ir. Porque os textos que formaram a civilização, os textos que moldaram culturas e que ainda hoje influenciam bilhões de pessoas, esses textos têm profundezas que a leitura de superfície nunca toca.
E quem se contenta com a superfície está perdendo a maior parte da conversa. O Jardim do Éden não é um conto de fadas sobre fruta proibida. É um relato sobre o começo de tudo. Sobre o momento em que algo fundamental se quebrou. Sobre a origem de um conflito que ainda não terminou. E sobre a possibilidade de que a verdade sobre esse momento seja mais complexa, mais perturbadora e mais significativa do que nos ensinaram. O que realmente aconteceu naquele jardim? A resposta honesta é que o texto não entrega tudo de bandeja. Ele deixa espaços. Ele usa a linguagem que abre possibilidades. E nessas possibilidades vivem interpretações que têm acompanhado a humanidade desde antes do cristianismo existir. Interpretações que aparecem nos textos mais antigos da tradição judaica. Interpretações que encontram ecos em perguntas que José fez numa noite de angústia ao descobrir que sua noiva estava grávida. Essas interpretações não são para todos. São para quem está disposto a sentar com o desconforto de uma pergunta sem resposta fácil. Para quem prefere a complexidade honesta à simplicidade artificial. Para quem entende que os maiores textos da história humana merecem mais do que uma leitura distraída. Se esse vídeo te fez pensar, se ele abriu uma pergunta que você não tinha antes, se ele te deu uma pausa diante de um texto que você achava que conhecia, então ele cumpriu o seu propósito. Deixa nos comentários o que você achou. Qual era a sua interpretação antes? Algo mudou depois de assistir? Essas são as conversas que valem a pena ter. Curta o vídeo se ele valeu o seu tempo. Inscreve no canal porque ainda há muito para explorar nos textos e nas histórias que formaram o mundo em que vivemos. E lembra, as perguntas mais importantes são sempre as que nos assustam um pouco. Porque o desconforto da pergunta é o sinal de que ela toca algo que realmente importa.